ajudei a realizar esse meetup. Então, enfim, a gente organizar e divulgar. Esse meetup, né, que é o Tech mais UX Talks, é um meetup que é super querido, assim, pra gente. A gente já fez ele em várias ocasiões, enfim, sobre outros assuntos, né, também. Então, talvez alguns já tenham participado aí de outras edições, talvez seja a primeira vez, enfim. Então, é algo que a gente gosta de promover de tempos em tempos, sobre vários assuntos, que a gente tem muitas pessoas aqui que gostam de compartilhar conhecimento, né, e a gente adora valorizar isso. Então, é uma coisa super, super importante para a gente. Então, né, a gente sempre divulga lá no grupo do Meetup, no LinkedIn, enfim, falando um pouquinho. E hoje, né, a gente vai falar sobre, então, esse contexto de ser UX designer no contexto outsourcing, né? Então, alguns dos nossos designers aqui que vão se apresentar, nossos UX designers vão falar um pouquinho para vocês, enfim, sobre essa realidade e como é que isso funciona na prática. Só para quem não conhece a Elegra, nós vamos rápido o contexto assim, mas a gente é uma empresa de design, inovação e software, tá? Então, além de tudo que o pessoal vai apresentar aqui, a gente também, enfim, tem outras pessoas, outras especialidades, enfim, aqui dentro, e é uma equipe que se complementa bastante, enfim, acho que isso vai acabar aparecendo nas falas aí do pessoal, só para vocês conhecerem um pouquinho da gente. Alguns recadinhos rápidos que eu falei antes, mas acho que chegou mais gente nova, né? Se vocês puderem colocar o nome da empresa que vocês trabalham, enfim, caso vocês trabalhem em uma empresa, antes do nomezinho de vocês, é legal para a gente também já ter esse network, enfim, conhecer um pouquinho mais das outras empresas e pessoas que estão por aí. Para fazer isso é só, enfim, clicar ali, olhar na sua carinha, e ali tem os 3 pontinhos e rename, então vocês conseguem renomear ali fácil o nome de vocês, para colocar o nome da empresa antes. Se puderem ligar a câmera, né, sempre legal para a gente poder, enfim, até para os nossos speakers aqui poderem ver vocês e a gente poder ter essa conexão. Sei que às vezes não é possível, né, então, sem pressão, mas se puder, sempre legal, uma coisa adicional. A gente vai ter algumas talks, então no final a gente vai abrir para perguntas, tá? Mas, se alguém quiser, já deixando as suas perguntas anotadas, pode mandar no chat e eu vou guardando essas perguntas para fazer no final, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta para o Edu e a gente, né, vai ser só no final, então pode ser que tenha passado algumas coisas, pode já mandar no chat que eu anoto para depois a gente conversar, tá? Então, podem ir registrando ali, sem problemas. E a minha última questão é que no final também, para quem ficar, a gente vai mandar um formulário de feedback e quem responder o formulário de feedback vai concorrer a um sorteio super especial de umas cervejas próprias da Elegra, tá? Então, fiquem até o final, respondam o formulário de feedback, né? Já estou dando aqui o spoiler para que todo mundo fique, tá? E a gente está gravando um encontro só para que a gente depois possa compartilhar esse material com vocês que se inscreveram no grupo do Meetup ou no LinkedIn, tá? Então, esse material vai ficar de utilização aí para que a gente possa mandar para vocês ou, por acaso, para alguém que não tenha conseguido vir. Acredito que eram esses meus recadinhos, tá? Então, qualquer coisa podem mandar no chat, podem mandar para mim ou para a Ângela, que a gente vai estar fazendo esses apoios aí. Bem, gente, então, muito obrigada pela presença de todo mundo, e daí já vou chamar o nosso time aí que vai conduzir a talk hoje. Tá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Júlia, sou team leader aqui do time de UX, né? E a gente trouxe, então, esse conteúdo para conversar aqui com vocês, né? Que é como ser designer nesse contexto do outsourcing. Mas antes vou me apresentar aqui para vocês de forma acessível também. Eu sou uma mulher branca, eu tô vestindo preto, o meu cabelo é cacheado, mas eu amarrei ele com um coque. Eu tô com um fone branco, ele tem alguns detalhes rosa, e atrás de mim o fundo é branco. Aí eu vou pedir para o restante do time, se vocês puderem se apresentar também. Vou seguir aqui então, pessoal. Boa noite, eu sou a Manu. Eu sou uma pessoa não binária, me pele negra. Ok. Bom, então, eu sou uma pessoa não binária de pele negra com ascendência afro-indígena, tá, gente? Os meus cabelos, eles são longos e pretos, trançados. Tô vestindo uma blusa de algodão
bege, e atrás de mim dá para ver uma maçaneta de uma porta entreaberta e um espelho que reflete um pouco do meu cabelo e do meu moletom. Eu sou o Edu, tenho 27 anos, sou um homem branco, careca e tô aqui no fundo cor-de-rosa claro com um painel de ferramenta onde eu guardo alguns apetrechos de tecnologia que eu deixo no meu quarto aqui. Olá, boa noite. Eu sou o Rusco. Eu sou um homem branco, de olhos castanhos, cabelo preto. O meu rosto tem uma barba curta. Eu estou vestindo um casaco preto, um capuz. Eu utilizo um fone preto com microfone acoplado. O ambiente atrás de mim é um ambiente de paredes brancas, um teto marrom escuro e um abajur de luz amarelada. Oi, gente, eu sou a Vitória. Eu sou uma mulher branca, de cabelo marrom escuro, ondulado. Eu tô vestindo preto e eu tô no meu quarto, que é branco com uma cômoda branca. Bom, obrigada, Vitória. Obrigada, pessoal. Então, vou começar aqui a falar um pouquinho com vocês, né, sobre esse contexto, então, né, de como é ser UX designer dentro do contexto, né, dentro do cenário do outsourcing. E, para começar, eu acho que é legal a gente entender um pouquinho sobre o que é outsourcing, né? Então, o que é outsourcing, né? Eu acho que uma maneira legal da gente começar a entender esse formato de trabalho, que é um formato próximo aí à terceirização, é a gente entender de onde vem essa palavra, qual é a estrutura dela, né? Então, o out, que traduzido ele significa fora, né? De fora, e o source, que em tradução é origem ou fonte. Assim, na tradução literal, a gente tem outsourcing, né? E essa tradução significa é uma fonte de fora. Então, é uma fonte tanto de trabalho como uma fonte de conhecimento que vem de fora e é acoplada, né, a uma empresa, a um contexto, a um cenário, né? E é a forma que muitas empresas acham, então, para contratar uma ajuda de fora da empresa para determinada área, né? Aqui a gente está falando muito do nosso contexto, que é tech, que é design, né? Mas pode ser em qualquer contexto, né, de trabalho. Mas é basicamente, então, essa contratação de profissionais a partir de outra empresa e não diretamente contratando o profissional, né? Pode passar, Manu. E aí, para começar a falar um pouco disso, de como a gente trabalha, né, nesse contexto do outsourcing, eu queria trazer para vocês aqui o nosso contexto, né? O contexto do nosso time, o IAR UX, né? E a gente acabou criando esse nome aí para o nosso time muito aleatoriamente aí conversando, mas acabou que a sigla deu bem legal e a gente sempre fala, né? O IAR UX, mas pode chamar de UAU. Então, né, vamos falar um pouco sobre como esse nosso time de design, como é ser um time de design dentro desse contexto, né, que é muito dinâmico. Então, aqui eu trouxe um esquema para mostrar para vocês como a gente trabalha, onde a gente tem dois cenários, tá? O primeiro cenário aqui é o nosso time de design da Elegra, onde a gente tem uma liderança de design, né, que está acompanhando, que está desenvolvendo esse time de design, de designers da Elegra, e dentro desse time a gente tem diversas coisas acontecendo, né, tudo que tem dentro de um time de design. A gente tem mentorias técnicas, a gente tem suporte técnico, a gente tem talks, troca de conhecimento, a gente tem essa talk que a gente está fazendo agora aqui com vocês, é uma das coisas que surgiu de dentro desse nosso time, né? A gente também tem momentos aí, né, de descontração, happy hour, e muito apoio, suporte técnico e feedback contínuo, né? Mas então, como isso funciona? Se eu tenho esse time de design, eu estou trabalhando dentro desse time de design, tendo esse suporte aí, tanto de técnico, né, como de desenvolvimento, como é meu dia a dia, né? Já que eu sou alocada, já que eu vou estar trabalhando dentro de um outro cliente. Aí a gente imagina que um designer, por exemplo, é uma dessas fadinhas aqui, e ele voa para o time ao lado
e ele entra do contexto do time do cliente, onde lá dentro do cliente existe um time já de profissionais, muitas vezes, às vezes é um time que está iniciando, às vezes já é um time mais maduro, né? São muitos contextos diferentes, mas o dia a dia desse profissional, então, desse designer, que tem todo o apoio do nosso time ali dual, vai ser dentro do time do cliente, né? E dentro do time do cliente vai ser onde vai acontecer, então, o dia a dia de entregas desse profissional. E vai acabar que esse profissional, então, ele tem um apoio do nosso time, mas também tem apoio do time que ele está alocado, e tem apoio das duas lideranças ali, que estão sempre se conversando, trocando feedback, desenvolvendo esses profissionais em conjunto, né? Então, a gente vê que aqui a gente tem muitos contextos, muitos cenários, né? E quando a gente fala de diferentes contextos, é bem legal a gente falar de cultura, né? E entender o que é cultura e as diferentes culturas que existem. Manu, se tu puder passar. Eu vou falar, então, um pouquinho, né, sobre o que é cultura organizacional e o que é cultura de design. Eu vou trazer aqui para vocês de uma maneira bem introdutória, mas é um assunto super bacana e que eu super indico vocês aprofundarem conhecimento, leitura, é bem interessante, se tu puder passar. Então, aqui vamos falar, né, um pouco sobre cultura e de onde essa palavra, esse significado, né, o que significa cultura, né? A cultura, ela está muito dentro de um viés da antropologia, que é o estudo das pessoas, o estudo dos seres humanos e da humanidade, né? De como a gente se comporta. E a cultura, ela é um conjunto, então, de comportamentos, de prática, de costume, de leis, que um determinado grupo se apropria e começa a funcionar e operar daquela forma, né? De acordo com esses princípios que são construídos e são seguidos por esse grupo, né? Mas quando a gente fala de cultura, a gente pensa muito em cultura de um estado, cultura de países, né? Culturas aí de povos, né? Mas também existe outros diferentes tipos de cultura. E aí aqui a gente traz um pouquinho da cultura, então, organizacional e da cultura de design, né? E a gente começa, então, a falar um pouco sobre essa cultura organizacional. O que é isso, né? Assim como a gente falou ali no significado de cultura, é um conjunto, né, de comportamentos, de práticas, né? Dentro de uma organização, de uma empresa, ela atinge desde as atitudes no ambiente de trabalho, as regras formais e informais, a serem seguidas, né, pelas equipes, pelas pessoas que estão dentro dessas empresas, né, a linguagem que tu usa dentro daquela empresa. Às vezes a gente tem empresas que são com uma estrutura física, outras híbridas, outras remotas, isso faz parte da cultura também das empresas. A gente tem empresas, assim como a gente tem pessoas mais formais, mais informais, a gente tem empresas, né, mais formais, mais informais. Por isso que a gente fala muito de fit cultural. Às vezes a gente não se adapta à cultura de um lugar, né? E isso é super normal. Isso não quer dizer que aquele lugar é ruim ou que eu sou ruim. Muitas vezes é um choque aí de culturas, né? E aí e essas culturas das empresas, né, muitas vezes elas são construídas a partir da missão, da visão e dos valores que essa empresa acredita, né? E que as pessoas que estão ali dentro acabam trabalhando e acreditando também. E aí, quando a gente fala, né, de cultura de design, a gente tem um outro formato, né? Um outro olhar. É principalmente ajudar a solucionar problemas, é instituir processos com um olhar de design e com um olhar de projeto, né? É solucionar problemas, mas antes de solucionar problemas, é entender esses problemas, é entender o todo, né? Então, eu gosto de pensar muito que cultura de design é ter esse olhar do todo, mas com foco em pessoas, com foco em tentar entender as coisas e como as coisas se constroem, como elas funcionam, como a gente trabalha os contextos, os cenários, para que, num segundo momento, isso impacte lá na solução
quase que de uma maneira natural, porque foi feito todo um entendimento ali, né? Isso vai incluir momentos de ideia, de criação, de desenvolvimento, de pesquisa, de implementação, mas no fim das contas, qual método de design tu vai utilizar não importa tanto, porque se tu tiver esse viés aí da cultura de design, que é esse olhar do todo, né, é esse olhar de projeto, de processos, de entendimento e ter o foco também nas pessoas, não importa muito o método que tu vai usar, que tu vai estar, né, disseminando essa cultura de design e vai estar seguindo esse pensamento de design. E aí o nosso grande desafio aqui é como trabalhar a cultura de design, né, junto com a cultura organizacional, né? Então a gente tem uma cultura de design, como a gente trabalha essa cultura de design dentro das empresas, né? Que tem a sua própria cultura, como a gente não faz esse choque, como a gente vai trabalhando isso de maneira que a gente vá construindo essa cultura de design ali dentro das empresas que vão ter diferentes contextos. Algumas vão ser mais abertas, outras vão ser mais fechadas, algumas vão estar mais maduras na cultura de design, outras um pouco menos, né? Então, esse é o nosso grande desafio do dia a dia e que é muito bacana de trabalhar. Agora eu vou chamar aí o Rusco para conversar com a gente. Olá, boa noite novamente. Então, gente, eu venho aqui para falar um pouco, né, pegando a continuidade do que a Ju explicou, sobre cultura organizacional. E eu vou trazer para vocês um pouquinho mais de como é fazer essa fusão, né, entre dois prédios, entre duas corporações. Quando a gente vai trabalhar no outsourcing, a gente carrega muito da empresa que a gente está para frente, né? E falando um pouquinho desse trabalho em dupla, pode passar, Manu, por favor? Falando um pouquinho desse trabalho em dupla, eu começo falando para vocês o seguinte. É um trabalho em dupla, mas é uma dupla que pode ter 10, 20, 30, 50 pessoas trabalhando, mas não deixa de ser uma dupla porque são duas corporações em busca de um mesmo objetivo, né? E é muito importante a gente entender esse cenário, porque, assim, esse trabalho ele é diferente de todas as formas que a gente já ouviu falar ou já trabalhou em dupla, né? Porque existe ali um grande objetivo em comum, né? E se dentro de uma empresa, uma só corporação, já tem muita gente, imagina quando nós temos duas, né? Isso tudo pode assustar no primeiro momento. Então, meu primeiro ponto, meu primeiro conselho aqui é seja paciente, né? Seja paciente para executar essa entrada, seja paciente para trabalhar nesse formato de dupla de corporações e para trabalhar, né, alocado em um cliente. Porque nós temos dois grupos muito distintos de indivíduos ali, principalmente falando de empresas, né? Cada empresa tem a sua crença, tem seus valores, cada empresa tem a sua missão, tem as suas regras, alguns propósitos pré-determinados, né? Logicamente, isso faz parte do pertencer, né, da identidade e, como a Ju nos disse, da cultura organizacional, né? Então, iniciar num grande grupo, num grande projeto, é muito trabalhoso, não tenho dúvida, mas ele é muito recompensador, porque essa fusão, ela vai trazer muito conhecimento para o profissional que está alocado, né? E aí fica aquela pergunta, tudo bem, eu tenho a minha cultura, eu estou indo me alocar num trabalho dentro de outro, né, de um projeto dentro de outro sistema, como que eu faço, né? Mas como que eu crio essa cultura híbrida? Como que junto com esses outros profissionais que têm uma outra realidade, eu construo esse monolito técnico e cultural, né, feito por diferentes empresas, dentro de um mesmo contexto, né, um olhar de design aqui falando. O que eu digo para vocês é o seguinte, para conseguir isso, é necessário mapear e entender a realidade da situação de uma forma muito transparente. Eu acho que o principal ponto aqui é contextualizar a realidade da forma mais transparente possível, porque quando a gente vai trabalhar dessa maneira, tá ciente da questão da organização para a qual a gente está trabalhando, nos ajuda a nos organizar no trabalho, e nos ajuda a entender aquela situação e como lidar com ela de uma forma muito mais estruturada, né? Porque, assim, existem empresas, como a Ju também comentou, que têm estruturas muito mais sólidas, né? Bem definidas. Aqui eu estou falando de design, tá, gente? Então, entendo que, assim, empresas que têm uma hierarquia, que têm um processo de design mais estruturado, né? E, em outro contexto, muitas vezes, nós temos aquelas empresas que estão buscando se adequar, estão buscando se transformar de forma digital.
E nelas, o que a gente normalmente encontra são verdadeiros caldeirões, né, borbulhando. Elas estão buscando se modernizar, elas estão buscando se organizar, elas estão tentando encontrar a melhor maneira de trabalhar, elas estão entendendo, né, qual é a relação que o design tem com o produto. Então, isso é muito comum. É necessário que a gente se acostume a encontrar essas diferentes realidades, né, mas sempre contextualizá-la muito bem para saber como agir, né? Porque hoje o ponto mais forte num designer que trabalha outsourcing não é estar pronto para todas as situações, porque isso é impossível. O mais importante hoje é ser adaptável, porque os cenários vão mudar, os cenários vão aparecer e a gente vai precisar entender a situação, contextualizar ela da forma mais clara possível para poder agir. Então, gente, com isso em mente, eu acho que o mais importante aqui é tornar claro a situação também para todos que estão ao seu redor, no contexto de design, né? Porque uma coisa que vai acontecer é que essa realidade, ela não vai se postar à sua frente de uma maneira mágica, né? Até o brinco, não vai ser o Doutor Estranho abrindo as multirrealidades e tudo vai parecer fantástico, não. Para a gente encontrar esse cenário, a gente precisa investigar e analisar quando a gente está dentro do cliente, né? Com o ponto de vista de um designer, onde a gente entende processos, entende cenários, entende como atuar, e a gente já faz isso olhando para um produto, a gente precisa fazer isso olhando para o contexto da equipe também. Isso é fundamental, porque são esses, traçar, né, esses problemas, traçar essas dificuldades, elas ajudam com que a gente atue de forma estrutural na cultura da empresa na qual a gente está alocado. Mesmo uma empresa consolidada nesses processos, às vezes pode ter algum gap ali que precisa ser corrigido. Então, a gente precisa estar pronto para olhar para essa realidade em ambos os cenários. Empresas muito consolidadas nesse cenário e empresas que estão, né, naquele caldeirão borbulhando, tentando encontrar a sua melhor maneira de trabalhar, né? Assim, dessa maneira, também pode ser que se poste na nossa frente uma realidade desfavorável, né? A empresa não tem uma maturidade ainda de UX muito bem desenhada, né? A gente está, às vezes, pode ser que você seja alocado para ajudar a criar essa cultura, e esse é um cenário muito favorável, isso traz uma experiência fantástica para o profissional, porque além de se colocar, né, à prova, existe ali uma crescente maturidade daquela empresa em conjunto, né? E isso é fantástico de participar desses momentos quando a gente está também trabalhando no outsourcing, né? Mas quando se posta esse cenário desfavorável, o que eu devo fazer? Às vezes existe essa dúvida também. O mais importante é assim, quando tem esse cenário, só existe uma maneira de mudar, de melhorar, ou de fazer as coisas acontecerem, que é agindo. Então aqui, gente, aqui é o momento de arregaçar a manga, né? É o momento de construir uma perspectiva de forma construtiva, né? Construtiva parece redundante, mas não é. Então, construir essa perspectiva junto com o time no qual você está alocado, reunir o time de design, ou a tua squad, ou a guilda da qual você participa, e criar estratégias para poder mostrar como melhorar essa realidade, né? Como melhorar esse cenário para que todo o trabalho, toda a linha de trabalho entre num fluxo favorável para o projeto, né? Porque entendo que essa realidade ela é olhando para o projeto, né? Olhando para o objetivo, porque a gente precisa acreditar no que a gente está fazendo, né? E para acreditar no que a gente está fazendo, a gente tem que olhar o objetivo do projeto, mudar esse cenário e conduzir junto com todos que estão conosco para mudar essa realidade, né? Então, assim, é importante sempre olhar para o objetivo, é sempre importante ter ele em mente, né? E por que é importante olhar para esse objetivo? Por que é importante olhar para essa união dessas duas empresas e da qual nós fomos alocados lá também para levar um pouco dessa solução? Porque acontece que muitas vezes, né, o objetivo parece muito claro, mas ele não está. E no primeiro dia, quando a gente entra no cliente, tudo que a gente mais quer é entender o desafio de cara, ter acesso ao máximo de informações possíveis, tá por dentro do projeto, colocar a mão na massa, fazer tudo que a gente está naquela vontade de fazer. Aqui o conselho é outro. Aqui é respire, né? Respira fundo, porque com certeza você vai estar contextualizado para alcançar esse objetivo e vai poder tomar as ações. Mas tem uma coisa durante esse processo que é muito valioso, né? Quando se está trabalhando dessa forma, que é a criação de alianças, né? E aqui, gente, o que eu falo em criar alianças, o que eu peço é assim,
tirem da cabeça tudo que vocês imaginam de criar aliança que tem relação com os, sei lá, reality shows que a gente assiste. Aqui, criar uma aliança não é montar um grupo para fazer voto, não é isso, não. Criar alianças aqui é construir uma relação saudável, transparente, né? E, acima de tudo, um ganha-ganha para todo o time que está envolvido, né? Porque aqui uma aliança criada de uma forma próspera, onde você, como um UX designer, está no ombro a ombro com o PO, no ombro a ombro com o Tech Lead, que tem uma conversa franca com o time de novos negócios ou com o time com o time de gestão, né, do projeto, ele te traz um laço que é um laço verdadeiro. É uma aliança que cria uma confiança muito grande no nosso trabalho e, da mesma forma, cria um laço muito forte entre o que a gente sente em relação àquele projeto, né? Porque a gente se sente muito mais próximo do time, ainda mais num cenário onde hoje a gente trabalha muitas vezes remoto. Então, conversar com o time, criar essas alianças, estar próximo, ajuda muito a conquistar o objetivo principal do projeto, porque todos caminhamos daí para o mesmo lado, tá? Nem sempre é fácil, existem muitos momentos que são mais difíceis de construir essa aliança, né? Mas a gente precisa ser persistente, né? Eu falo que o principal trabalho de um designer também, quando está num contexto desse, é fazer a cola. Somos nós que fazemos a cola, né? Entre o usuário, entre o time de pesquisa, entre os desenhos, os levantamentos, o desenvolvimento, a entrega e volta para o usuário. Então, nós que criamos toda essa cola. Então, é importante que a gente fique cada vez mais próximo e criando essas alianças, né, com o nosso time, com o time que a gente está envolvido, né? E por que eu trago isso de estar próximo e olhando para o objetivo? Porque existem muitas dúvidas quando a gente trabalha, ou para pessoas que nunca trabalharam dessa maneira, que é assim, ok, eu tenho que me conectar, então, com 2 empresas, eu vou trabalhar por 2, eu sou mais daqui ou eu sou mais de lá? Bom, gente, o que eu posso dizer aqui, pode passar para mim, Manu, por favor? O que eu posso dizer aqui é que nessa dúvida de eu sou daqui ou sou de lá, nada disso. Esquece, né? Não existe esse pertencialismo existencial, porque pela lógica, e isso vai acontecer, você sempre vai ser parte fundamental da empresa pela qual você foi contratado, né, para trabalhar. Os valores, a cultura, os planos de carreira, isso tudo quem cuida é a empresa que contratou você. No outsourcing, ele deve ser visto como um projeto de longuíssimo prazo, né? É como se você tivesse indo para uma grande, né, para uma squad muito grande, para um projeto muito grande, né? Então, essas dúvidas, elas desaparecem assim que você começa a entrar nesse cenário e a compreender a relação, né? Logicamente, é necessário maturidade de todas as partes envolvidas, né, para lidar com esse cenário, entender, compreender, mas é muito tranquilo também de estar nesse papel e de entender essa diferença que existe, né? Porque, assim, olhando para o time para o qual você foi, para a empresa na qual você foi alocado como uma squad gigante, com essa ótica, né, o que se abre é um momento fantástico, porque vai ter um mar de produtos para ser explorados. Então, quando você trabalha outsourcing, você tem a possibilidade de enfrentar diferentes cenários, se postam diferentes projetos, diferentes produtos nos quais você vai trabalhar, né? Então, o aprendizado com essas situações novas de mercado, seja um produto revolucionário novo, seja um produto que vai ser aprimorado, eles vão trazer muita experiência para o designer que trabalha outsourcing, porque essas realidades elas vão mudando com o tempo, os projetos vão aparecendo, você vai aprendendo a trabalhar em diferentes cenários, para diferentes usuários, né, diferentes propósitos. Então, eu considero isso incrível, assim, eu acho que é muito bom essa forma de trabalhar, porque sempre existe a possibilidade de aprender algo novo, assim, não que quando você está num projeto único isso não exista, mas os cenários são muito diversificados, é isso que eu quero dizer, tá? É por esse ponto. Então, sobre outsourcing, assim, se existe alguma dúvida hoje, e se alguns de vocês aqui se perguntam, de vez em quando eu fico na dúvida, né? Eu sou mais daqui, eu sou mais de lá, como que eu trabalho? O que eu digo é se joga. Se joga, experimenta, esquece um pouco os conceitos que você imagina de outsourcing e experimenta, porque vai trazer uma bagagem fantástica, né? Uma maneira fantástica, vai viver diferentes realidades, né? Vai experimentar muita coisa, vai experimentar muitas soluções, né?
E isso, de fato, traz uma experiência para o designer enfrentar situações, não que ele vai estar pronto, como eu disse antes, né? Ele não vai estar pronto para a situação, mas ele já pode ter passado por algo parecido. Então, ele vai ajudar a solucionar de uma maneira, e vai ajudar a encontrar soluções de uma maneira talvez um pouco mais preparado, né? Não vai ser pego tão de surpresa. E para fechar aqui, gente, para deixar para vocês, assim, um último passinho aqui, eu deixei de forma resumida esses 5 pontos que eu trouxe, né? Se vocês quiserem printar, depois esse material vai ser passado também, mas só para a gente revisar, então, esses 5 pontos de como fundir 2 culturas, 2 prédios, ou como o designer, né, lida com essa situação. Então, mapear a realidade, sempre seja muito transparente com o seu time, com você mesmo, com a empresa para a qual você trabalha, né? Sempre mapeie essa realidade de forma muito clara, porque as ações vão ser tomadas de forma muito mais clara também, né? A maturidade do design aplicado à experiência dentro da empresa só pode ser mudada com ação. Então, arregace as mangas, evangelize, defenda defenda, né, o design de experiência e mostre as vantagens para o seu time sempre. Isso ajuda bastante, vocês não fazem ideia, né? Sempre tem um objetivo em comum, então valorize o objetivo também, né? Nunca, sempre valorize o objetivo. Qual que é o objetivo do projeto? E dentro daquele contexto, faça o melhor possível, né? E junto com a sua squad. O quarto ponto é criar aliança, então, reforçando isso, sempre reforce as alianças, torne esses laços verdadeiros. Não torne esses laços como pontos de interesse, porque aí quebra toda a estrutura de transparência que existe. Então, sempre seja muito verdadeiro e veja o cliente no qual você está trabalhando com a visão dele também. Isso te ajuda também a apaziguar, às vezes, essa inerente vontade de mudar tudo e construir um passo a passo, né? E o quinto ponto é se jogar. Se joga no outsourcing, é maravilhoso, vai aprender muito, vai conhecer produto novo, vai trabalhar com pessoas das quais você nem imaginava, né? Vai conhecer novos tipos de usuários, né? Situações inimagináveis, assim. Então, é fantástico. E para entrar um pouco mais, eu falei aqui de como unir dois prédios, né? Agora a gente vai falar um pouquinho mais de pessoa a pessoa. E para falar para vocês um pouquinho sobre isso, eu vou chamar a Manu agora. Oi, pessoal, novamente. Bom, eu vou falar para vocês um pouco agora sobre como é que a gente faz para realmente conseguir ter esse trabalho em dupla com o cliente, né? Como é que eu faço para conquistar esse espaço e construir relações dentro desse contexto? Primeiro de tudo é deixar de ver o cliente como uma corporação e começar a realmente enxergar no plano de pessoas e outras pessoas, porque só assim a gente consegue construir uma relação de fato. E para isso eu trouxe essa frase aqui do Henry Ford, que é: unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto uma vitória. Para que eu trouxe essa frase? Primeiro de tudo, ele mostra que a gente está tratando de um processo. Então, construir relações faz parte de um processo também. Você não constrói elas do dia para a noite. E não existe uma receita mágica para construir relações. Cada relação vai ser de uma forma, e isso vai se reproduzir no cenário de trabalhar com o cliente. Então, a gente não vai ter uma receita, mas a gente pode ter boas práticas, algumas dicas que eu posso dar para vocês de como começar a construir essa relação. Primeiro de tudo, tenta demonstrar interesse. Então, questiona, conversa com o teu time, não só com outros designers, para que você consiga trazer empatia durante as conversas, tanto nos momentos que você vai questionar, a empatia é muito importante. Muito mais sobre soluções do que sobre problemas. Tá? Tenta sempre também criar laços de coleguismo com diferentes áreas. Então, é legal interagir com outros designers, mas quando você começa a conversar com devs, com QAs, se fortalece essa sensação de que você está ali presente, de que você se importa. Então, isso vai fazer com que você tenha uma leitura mais positiva do teu comportamento, vai criar isso que o Rusco trouxe, que é tão importante, que é um acordo de transparência entre os colegas, e também você consegue ser visto como um suporte com mais constância. E isso vai ser sensacional para que as pessoas recorram a você sempre que necessário. E conquiste confiança também. Conquistar confiança, eu não digo conquistar confiança de outras pessoas, conquistar a tua própria confiança como designer. Porque quando a gente é designer, a gente tem essa característica mais intimista. Como a gente trabalha com criação, é muito uma coisa nossa. Mas é importante a gente quebrar essa barreira do pessoal para poder mostrar o nosso trabalho. Convidar outras pessoas que estão dentro do cliente a colaborar junto com a gente, a criar soluções junto com a gente.
E uma forma também de mostrar que você está ali para construir junto é documentar de uma forma acessível tudo que você for criar. Então, você acaba criando de uma forma que todo mundo consegue acompanhar o que está acontecendo. Isso vai resultar em uma conquista maior de credibilidade no teu espaço, uma compreensão maior de qual que é o teu intuito ali dentro, né? Por que que fulano faz o que faz? Por que que ele precisa saber o que ele está pedindo? E assim você também ganha visibilidade como uma referência no caso de design mesmo. Tenta compreender também muito mais do que o teu trabalho. É importante que você tenha que enxergar as pessoas que estão por trás dos profissionais durante a tua estadia dentro do cliente. Porque cada uma dessas pessoas com quem você conversa, mesmo que seja aquela situação mais adversa, eles têm as suas necessidades por trás de cada questão que eles trazem. Então, escutar, tentar executar essa escuta vai ser muito bom para que você consiga fazer acordos, para que você tire, né, dissipe as dúvidas, as incertezas que existem ali dentro. E cada indivíduo que está ali dentro contigo, ele conta, cada emoção dele também conta. Isso vai resultar muito em menos embates diários, assim, menos disputa de egos, principalmente quando você está num ambiente que existe muita hierarquia. Então, humanize as pessoas para que você, como profissional, também possa ser humanizado. Também as alianças, né? O Rusco falou muito bem sobre criar alianças, né? E, para isso, é muito bom quando a gente introduz e dá crédito ao processo que a gente tem de design. Então, você tem que mostrar o quanto que esse processo é responsável pelos resultados que você está tendo. E convidar os seus colegas não para ver só o que você está fazendo, mas para que eles conheçam o que é design. Então, às vezes, tu pode criar um workshop mesmo para o pessoal praticar design junto contigo, conversar também com as pessoas que gostam de design e identificar quem também não gosta, quem também não entende, porque às vezes não é um não gostar. Pode parecer para você que é um não gostar, mas é só a falta de familiaridade. E uma vez que você identifica isso, você consegue achar maneiras de convidar essas pessoas para participar do design, para entender como o processo enriquece não só o teu trabalho, mas o deles também. Então, você vai conhecer melhor o terreno que tu está pisando, vai ver o potencial de transformação que tem dentro dessa empresa, quem que pode te dar apoio, quanto tempo que vai levar para conseguir fazer essa transformação. Então, tudo isso vai ajudar nesse mapeamento que o Rusco falou para a gente. E por fim, mas não menos importante, tenta não se cobrar tanto. A gente, como designer outsourcing, entra num contexto completamente diferente. E às vezes surge essa sensação de que a gente sozinho pode mudar o mundo ali dentro. Mas isso pode acontecer, só que não é sozinho. A gente faz isso em conjunto, com todo mundo que está lá dentro. Então, tenta lembrar que você é humano, que você tem seus limites e que qualquer mudança que a gente tenta fazer vai levar tempo. Não é só na empresa, é na vida. E a gente tem que levar isso para dentro da empresa também. E mesmo tentando o nosso melhor, às vezes as coisas não vão sair como planejado. E tá tudo bem. O que a gente precisa sempre fazer é tentar, como o Rusco falou, arregaçar a manga e tentar. Porque essa semente que você está plantando hoje, pode ser que você, como designer, hoje não colha, mas outro designer vai colher. Essa empresa vai colher. Então, a tentativa é sempre muito boa e você tem que agir dessa forma para ter uma paz interior, porque você precisa trabalhar também, né? Então, nem tudo tem que se resumir a resultados. Às vezes é tentativa. E em alguns momentos, quando tu precisar ceder, tá tudo bem também, porque se poupar em certas situações não é uma fraqueza, é uma necessidade e é o que a situação está pedindo de você. Bom, agora eu terminei e eu vou passar para o Edu falar um pouco para a gente sobre construção de cultura. Sobre isso, né? Então, no momento de arregaçar as mangas e partir para cima, né? Como que a gente faz, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem um apoio de um lado, do outro, a gente sabe que existe um universo ali a ser explorado, mas muitas vezes a gente não sabe que caminho seguir, né? A gente fica meio perdido. Então, eu vou trazer aqui mais ou menos alguns passos, eu não vou tratar isso como uma receita, um passo a passo, 3 passos para conseguir estabelecer um processo de design, mas é um processo que eu utilizo no meu dia a dia, a gente utiliza aqui dentro do time da Elegra para justamente ajudar a estabelecer essas coisas. Pode passar, Manu. Então, quando normalmente esse tipo de coisa começa, né? Nos cenários que eu passei, muitas vezes a gente percebia que tinha ali um conjunto de profissionais super qualificados, não só de designers, que estavam dançando ali a mesma música, só que todo mundo num ritmo diferente, né? Não tava normalmente não está numa harmonia legal assim,
e isso provém de um cenário de que a gente sabe que a cultura do design, na maioria das companhias, principalmente aqui no Brasil, tem uma maturidade muito baixa, né? Então, colocar esse pessoal no mesmo ritmo e orquestrar isso se torna um grande desafio. Então, orquestrar essas pessoas tem um único objetivo, né? Que é amadurecer e estabelecer essa unidade de design dentro de uma empresa, né? Essa cultura, essa maneira de pensar e executar os trabalhos. Pode passar, Manu. Então, qual que é um caminho plausível para esse resultado? Eu trago esses 3 pontos que primeiro, a gente identifica o problema, depois a gente define os valores e depois a gente prioriza o que deve ser feito de fato. Pode passar, Manu? O primeiro passo é identificando os problemas. Tanto a Manu quanto o Rusco falou, né, que a gente tem que ali, ter um diagnóstico disso. E muitas vezes, principalmente nos cenários organizacionais, tem que ter uma hierarquia menos horizontal, que rola mais um top-down ali. Isso pode parecer muitas vezes um passo para trás. Mas a gente tem que ter ciência que isso não é um passo para trás, né? É um passo para trás para a gente enxergar o todo, né? Então, assim, só para aumentar o campo de visão. Então, no momento de identificar o problema, é muito importante a gente entender como que a gente trabalha em equipe, né? Em termos de organização, colaboração e humanização. Organização é justamente essa questão de entender onde que você está estabelecido dentro da empresa, né? É organizacional mesmo. Saber o que os departamentos do lado estão fazendo, como que o departamento do lado enxerga o seu departamento. Aí a colaboração já diz como que você interage não só com os seus companheiros de equipe de design, de desenvolvimento, mas também com esses departamentos ao lado. E como a Manu disse, né, a humanização. Entender que são pessoas que estão ali, né, não são algumas máquinas pré-definidas para executar o serviço. Então, entender a consistência de pensamento dessas pessoas, como que elas estão lidando com a rotina do dia a dia, como que a organização impacta a vida delas e como elas impactam a existência da organização. Então, entender esse todo de equipe é muito importante, para depois a gente entender como que a gente executa o nosso trabalho, né? Então, agora falando mais um pouco como designer, assim, de padronização. Padronização das ferramentas que são utilizadas para, por exemplo, a nossa organização utiliza o Figma para prototipação, para documentação de design system a gente usa o Zero Height, para documentações de pesquisa a gente usa o Notion. Então, ter isso estabelecido para não ter uma pessoa usando o Notion, outra usando Evernote, outra usando Drive, Docs, alguém colocando no bloco de notas do computador. Então, a gente busca essa padronização ferramentacional, de unidade de serviço mesmo, para a gente chegar numa harmonia ali de trabalho, né? Para facilitar quando a gente for ter uma troca. Eu vou lá chegar na Manu, não, Manu, aqui na minha tribo eu estou trabalhando nesse desafio aqui, ela já sabe como é que ela vai entender ali a estrutura dos projetos e tudo mais. E também, importante do como fazemos o nosso trabalho, é ter uma priorização da coisa, né? Saber o que vai causar o impacto e entender de fato, assim, otimizar o nosso esforço em cima daquilo. Então, isso é muito importante para chegar no terceiro ponto, que é para a gente olhar para nós mesmos e entender como que a gente impacta o negócio, para a gente poder vender essa ideia de design, não só para nossas lideranças, para as diretorias, mas, assim, para a pessoa do RH que não tem muito contato com design, para a pessoa de vendas que não tem tanto esse contato, para construir justamente essa unidade de pensamento. E o caminho que a gente segue nisso é a mensuração, né, que é definir e identificar o que a gente pode medir ali do que o trabalho de design está resultando. Então, não necessariamente a gente pode ir lá pensar em NPS, ENPS, nada disso. A gente pode reduzir isso, entender o tempo de entrega de uma task ali dentro do seu time, pode ser nos mínimos detalhes, né? Não necessariamente sempre naquele cenário ideal. Socializar. Então, a socialização e a humanização andam muito juntos ali, né? Que a socialização é deixar claro o que está sendo feito, né? Porque muitas vezes a gente tem discussões técnicas internas, né? Que entre pessoas que têm esse conhecimento é muito fácil de entender. Mas quando a gente olha para o lado de pessoas que não têm o contexto que a gente tem, aquilo pode parecer uma outra língua que é totalmente nebuloso. Então, a gente tem que socializar
o que é o impacto do design. A gente socializa isso mostrando os resultados que a gente mensurou e coisas do tipo, para estar habilitando essas pessoas a estarem trabalhando com ferramentas também de design, pensamento de design, sem ter um design de fato dentro do time deles. Então, assim, eles estão precisando enfrentar algum desafio, resolver algum problema, eles podem ter esse pensamento de design, chamar algum UX ali para estar facilitando alguma dinâmica para resolver esses problemas. Então, isso gera valor, né? Isso estabelece o design dentro da empresa. Pode passar, Manu. O segundo ponto é definir os valores, né? Então, quando a gente fala de definir valores, o que é isso? É dar um significado para tudo aquilo que a gente está querendo realizar, sabe? A gente, no momento anterior, a gente deu o passo para trás e enxergou um infinito de possibilidades, né? Agora é olhar para os pontos principais e dar sentido a isso. Então, é perceber se dentro da organização que a gente vai estar atendendo ali, é necessário estar escalando melhor o time de design, então, assim, estar recrutando mais pessoas, estar agregando pessoas de design, ou então estabelecer ali que fique claro para o designer que o objetivo dele dentro daquela estrutura organizacional é o objetivo X. Então, é definir o valor, porque definindo o valor desse projeto, desse processo, não necessariamente pode ser um projeto de time, tá? Pode ser um projeto pessoal ser dentro da equipe para ir estabelecendo aos poucos, mas isso eu vou falar mais no finalzinho ali. Para a gente definir esse valor, a gente começa a ter a oportunidade de estabelecer responsabilidades, seja por área, times, posições. Então, assim, é entender que o time de desenvolvimento vai ter responsabilidade de buscar um padrão de documentação ali de bibliotecas de estilo, entender que o time de UX tem que seguir um processo de discovery para depois começar a prototipação, realizar testes, tal, ter essas unidades e os responsáveis de quem vai organizar isso, vai definir o plano de ação para cada uma dessas áreas. E mais uma vez está ali, socialize a visão. Então, assim, é deixar claro, é pegar aquele universo amplo que você tinha levado para o pessoal antes e trazer ele mais direcionado, né? Então, é apresentar todos esses recursos que a gente levantou, é apresentar as estruturas de time que a gente está definindo ali e o resultado que a gente vai esperar a nível organizacional desse trabalho, sabe? Então, pode passar, Manu? Para a gente chegar no momento de quase colocar a mão na ação, né? Que é priorizar as atividades. Nessa estrutura que eu trouxe, não tem um momento de colocar a mão na massa, né? Que rola muito essa ansiedade, né? Essa expectativa, tanto do designer de já querer mudar a realidade, de quanto da organização de liderança, que esperam um resultado mais imediato desse trabalho. Então, no momento de priorizar atividades, é um momento de dar mais um passo para trás, só que a gente não vai olhar para aquele universo amplo dessa vez. A gente vai olhar para o universo sintetizado que a gente realizou no passo anterior e vai entender qual o impacto, quais ações causam um impacto para facilitar a execução de outras tarefas e no futuro, não tão distante, a gente poder começar a abrir mais esse leque que foi sintetizado anteriormente, né? Então, uma maneira de fazer isso é identificar quais são essas ações iniciais, o que começa com esse projeto, que faz ele acender o verdinho dele lá, e criar um roadmap, né, que é justamente uma linha do tempo assim, das tarefas que vão ser executadas. Né? Então, é o roadmap padrão do mercado aí, onde a gente vai estar identificando. Uma coisa que eu deixo aqui para vocês é o seguinte, porque muitas vezes a gente pensa que para executar isso a gente tem que ter, eu preciso de ter um time super qualificado, uma estrutura madura para estar executando isso, e eu digo o contrário, que não. E eu trago esses passo a passo justamente por conta disso. Para você não precisar aplicar isso dentro da estrutura organizacional como um todo de cara, sabe? Você pode começar aplicando esse pensamento dentro do seu time, aí depois você pode escalar isso para dentro do seu squad, escala isso para dentro da sua tribo, depois a gente já vai estar alcançando a organização no final das contas, sabe? Porque às vezes a gente quer dar um passo muito grande
mas a gente esquece que a cultura organizacional também é um grande legado, né? A gente não temos só legados tecnológicos, né? A gente tem legados culturais também. Então, se a gente já chegar querendo estabelecer um processo de design na organização como um todo, a gente não vai ter oportunidade de aprender o que está acontecendo ali e não vai conhecer de fato os problemas, sabe? Então, assim, é ter o pé no chão, entender que o processo não traz um resultado imediato, mas ele amadurece e ele amadurece bem. Então, eu fecho aqui mais ou menos esses tópicos de falando dessa harmonização, empresa que te contrata e empresa que você atende como UX ali, né, onde você está alocado, e vou entender os pontos positivos, né, de estar dentro de uma empresa tão legal quanto a Elegra ali, que a gente tem um suporte e tal, e a Vicky vai falar para vocês aí. Justamente, como o Edu me introduziu super bem, eu vou falar sobre o suporte técnico e emocional no nosso time, ou seja, como funciona essa cultura organizacional, ou até como a gente tem, se a gente tem uma cultura de design no nosso time, que é o UAU, que foi o que a Ju apresentou lá no início. Pode passar, Manu. Então, eu fiquei com a parte boa, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da maior vantagem de trabalhar como um designer outsourcing, que é que a gente nunca está sozinho. Então, eu acho que muitas vezes pode ser, sim, um caminho um pouco solitário, mas nesse modelo que a gente está organizado, a gente tem sempre um time técnico de apoio, ou seja, são pessoas que estão no mesmo mercado que a gente há mais tempo ou não interessa muito, e que vão estar ali para nos apoiar de diversas formas. Eu trouxe, inclusive, alguns números daqui do nosso time, né? Então, o time do UAU é de 13 designers hoje, e na Elegra a gente tem também o DDI, que tem mais de 40 pessoas que são designers e pesquisadores, que são pessoas que são um recurso, na verdade, para a gente também, né? Como, digo para a gente, para mim, por exemplo, como uma ajuda e esse suporte que eu estava comentando. Pode passar, Manu. Eu vou falar também um pouco de uma forma prática, como isso se traduz no nosso dia a dia. Aqui é como a gente faz, né? Não como precisa fazer, mas é para dar mais ou menos um panorama, assim, de o que significa estar num time de outsourcing para a gente. Então, a gente tem algumas estruturas que podem servir muito. Uma delas é a de mentorias. Então, algumas pessoas do nosso time se disponibilizam todas as semanas, horários na sua agenda em que a gente pode levar algum caso e tirar dúvidas. Aí, cada um vai ter seus assuntos preferidos, digamos assim, né, de maior experiência, e dá para escolher com base nisso. A gente tem também o meu recurso, que pessoalmente é o meu favorito, que é o chat. É o recurso mais simples que existe, acho que por isso que é o meu favorito, e sempre traz muitos frutos, assim, né? Eu botei o exemplo, né? Pessoal, alguém aí já trabalhou, e aí pode vir qualquer assunto do mundo, assim, que provavelmente, se a gente joga lá, tem alguém que já trabalhou com isso e que vai poder nos ajudar, seja nos mandando um dossiê, nos puxando 5 minutinhos para contar como foi trabalhar com aquilo, né? E, enfim, isso traz um repertório, assim, que é bem grande. Inclusive, pessoalmente, assim, eu trabalho num cliente que é a Zenvia, que mais de uma vez eu já precisei fazer pesquisas de assuntos que eram super específicos de lá. Então, eu pensava assim, a gente pensa que ninguém vai saber disso, né? E muito pelo contrário, assim, às vezes tem mais de um projeto para mais de um tipo de cliente dentro de casa que a gente pode usar como referência, né? Tem as agendas semanais, que daí normalmente que pode ser para trazer alguém de fora, para trazer um assunto, nos preparar mais tecnicamente, pode ser para falar de alguma coisa específica de UX, enfim, da nossa carreira, para definir os nossos OKRs, enfim. Então, a gente tem cerimônias também semanais. Tem
similar com o que eu tinha falado antes do grande recurso, assim, de ter outras pessoas na empresa, né? Então, é uma empresa grande de tecnologia, que tem muitos designers, researchers, tem muitos devs, tem o pessoal de negócios, que a gente pode recorrer também como suporte, assim, de, enfim, tirar dúvidas, principalmente. E a liderança, que a gente tem tanto a liderança no time interno, né? Então, assim, eu tenho uma líder no time do UAU e eu tenho uma liderança também lá na Zenvia, que acompanha meu trabalho. A diferença de ter esses dois lados, assim, é que é um suporte emocional, porque, assim, em qualquer empresa, de qualquer ramo, a gente vai ter situações profissionais que a gente vai achar difíceis e talvez não saiba lidar. Então, é um recurso no sentido de poder falar para alguém o que está acontecendo e essa pessoa servir como para te guiar mesmo, como tu vai responder, como tu vai lidar, e se tu tentar resolver esse problema dessa forma? Então, assim, tudo que... Não quer dizer que tudo que eu faço tem que passar pela minha liderança, não é assim um microgerenciamento, mas sempre que eu sentir que eu preciso ou que eu não estou tão segura, assim, do que eu estou fazendo lá no cliente, existe esse suporte, né? Pode passar. E nem tudo é trabalho, vamos comemorar. Os colegas já falaram de criar alianças, já falaram de como é importante ter um diálogo ali com os times do cliente, né? Ou na squad que tu tá, enfim. Pode passar, Manu. Mas eu vim falar também da descontração festiva mesmo, tanto no cliente quanto no time interno. Faz toda a diferença não só no resultado do trabalho, faz diferença no resultado do trabalho, mas não é disso que eu estou falando aqui. Para a nossa saúde, para o nosso bem-estar todos os dias, para a gente ter com quem conversar, não só sobre trabalho, principalmente trabalhando de forma remota, né? Que a gente não tem, todo mundo sempre fala, né? Não tem a conversa de corredor. Então, é importante criar esses momentos, se eles não existem, para criar laços afetivos com os colegas. E eu trouxe também uma proposta de exercício, né? Então, se por acaso alguém que está aqui ouvindo se encontra em alguma situação assim, está alocado em cliente ou por algum outro motivo está em alguma situação de trabalho que não sente que tem muita intimidade. Eu sei que às vezes tem uma barreira da cultura do cliente também, mas se for possível, né, dentro de um profissionalismo, que tal chamar o pessoal para um chá, um drink, um happy hour, e principalmente para reuniões com muitas pessoas, assim, jogos online costumam funcionar bem, o pessoal costuma se soltar. Além desses que eu falei no próximo slide, se tu passar, Manu, eu trago, então, mais umas ideias, né? Tomar uma cervejinha, tem o online, tem o presencial, tudo de bom. Um café depois do almoço, criar uma agenda para treinar uma língua estrangeira, onde as pessoas podem trazer assuntos aleatórios sobre a sua vida, jogar Gartic, se encontrar e trabalhar presencialmente. Esse eu também já fiz tanto na Elegra, né? Que a gente tem um escritório que a gente pode ir, quanto com o pessoal da empresa em que eu sou outsourcing. Então, foi muito legal conhecer as pessoas que eu pude conhecer, claro. E faz bastante diferença ter aquelas... enfim, a experiência física mesmo da relação também. Sugerir um checkpoint antes das reuniões. Esse eu acho bem bom principalmente quando não tem muita abertura, né? Não rola fazer um happy hour, jogar um jogo, tipo, não estamos nesse nível de informalidade. Mas, então, quem sabe vai ter uma reunião mais séria, né? Antes disso, cada pessoa tem 1 minuto para falar como está se sentindo naquele dia. Às vezes tem alguém que não está muito legal, ou alguém que aconteceu uma coisa super legal na vida daquela pessoa, ela está super empolgada. Então, é legal ter esse momentinho, assim, para conferir como cada um está se sentindo. Se chegar no ponto de realmente criar uma amizade, enviar um mimo de aniversário, alguma coisa assim, fazer uma surpresa para a pessoa. E
dei a ideia também do Duas Verdades, Uma Mentira, que é um jogo que normalmente revela muitas coisas que a gente nunca adivinharia sobre com quem a gente está trabalhando. Pode passar, Manu. Aqui eu encerro a minha fala, todo mundo já falou também, e agora eu vi que está o pessoal falando, mas a gente quer abrir para conversas, né? Abre seu coração para a gente, se tem alguma dúvida, algum comentário sobre ser outsourcing, ser UX outsourcing, a gente vai tentar responder. Eu vou pegar ali uns comentários que estão ali no chat, o pessoal falando dessas relações interpessoais, né? Então, assim, uma das coisas que a gente quis trazer aqui é justamente isso, né? Nem tudo, que nem a Vicky falou, nem tudo é trabalho para estabelecer essa cultura, né? Para elevar e estabelecer uma cultura de design. Então, assim, é a maneira que a gente conversa, a maneira que a gente confia um no outro, que a gente sabe que um consegue ajudar a gente de um jeito, o outro consegue ajudar a gente do outro. Então, assim, é muito esse carinho e esse conjunto em time. Exato. Muito bom, pessoal. Parabéns pela apresentação. A galera aqui está mandando palminhas, né? E parabéns. Veio muita gente, né? Sim, 70 pessoas batemos. Pode falar, Júnior. Pode abrir o microfone e falar. Eu tô começando agora a estudar UX e eu vejo que isso é muito importante, a parte de ter o time em sintonia, a galera funcionando bem, a diversidade de uma equipe, e tudo isso teve em pauta aqui de novo para apontar mais uma vez o quão importante é isso dentro da rotina de design, de UX, e eu gostei pra caramba. Valeu, Júnior. Fico feliz pelo feedback. E é muito sobre isso, né? Nós somos designers, UX designers, né? Então a gente está trabalhando com pessoas, pensando em pessoas o tempo todo, né? Nosso trabalho é justamente pegar a complexidade de uma empresa, de um negócio e traduzir ela para alguém, sabe? Então a gente tem que ter como prática, não só profissional, essa relação, sabe? Então é sempre pessoas em primeiro plano aí. A entrega, essa relação traz frutos muito incríveis, gente. Observar a transformação, mesmo nas pequenas coisas, acho que é um crescimento profissional que não tem preço, assim, não tem preço. Muito bom. Gente, o Felipe... eu ia ler a pergunta dele agora. O Felipe está perguntando, alguma sugestão para desenvolver empatia para com os usuários de uma empresa terceira dentro das limitações de um contexto de outsourcing? E ele fala isso dizendo que a empatia é praticamente uma ferramenta. Alguém quer responder? Posso responder? Manu, Rusco? Posso falar um pouquinho. Eu acho que, primeira coisa, por mais que seja difícil em alguns momentos, né? É respirar e ver que tem uma pessoa ali do outro lado falando contigo e tentar lembrar que aquela pessoa que está ali do outro lado falando contigo, ela também está buscando o mesmo resultado que tu. Ela quer que a empresa prospere, ela quer que o time evolua, cresça. Então, dar um passo para trás, tentar conversar, tentar entender esses pontos, né? E fazer se pôr no lugar do outro aí e trocar bastante, né? Conversar bastante. Acho que é bem por esse lado, assim. Alguém mais quer contribuir? Um complemento, assim, acho que quando a gente olha a empatia através do olhar da ferramenta, uma forma da gente trabalhar essa comunicação é muito tentar trabalhar com a comunicação não violenta, sabe? Isso pode ser uma ferramenta que pode ajudar muito, principalmente quando eu sinto, eu tenho uma dificuldade de me expressar, o que eu estou sentindo, tenho uma dificuldade de, às vezes, me separar do que eu estou ouvindo, que eu não concordo, essas coisas assim, a comunicação não violenta pode ajudar porque você aprende a ouvir
quais são as necessidades por trás de alguma coisa, identificar quais são os pedidos da pessoa que está trabalhando contigo, para que vocês consigam criar acordos. E esses acordos não precisam realmente eu sentar e falar assim, então vamos fazer tal acordo? Não, conforme você vai criando a empatia ali no dia a dia, as conversas, os acordos começam a vir naturalmente, porque os dois passam a se escutar. Então, é muito bom praticar a comunicação não violenta, porque isso vai facilitar seu trabalho e vai ajudar as pessoas a trabalharem melhor também, porque vocês criam um ambiente seguro, sabe? Eu não sei se eu entendi diferente, eu tinha entendido a pergunta como para com os usuários de uma empresa terceira. Então, eu imaginei, assim, os usuários no sentido de pessoas que usam o produto digital daquela empresa, talvez. Eu não sei se era isso a pergunta, não sei em qual sentido era, mas eu vou responder também, porque acho que pode ser também. Nesse sentido, tem que entender o quanto a empresa que tu está trabalhando te dá liberdade para realizar pesquisa, por exemplo, mas digamos, provavelmente a forma mais que vai trazer mais resultados, né? Pesquisa com o usuário, ter uma escuta contínua das necessidades desse usuário, mas, obviamente, a grande dificuldade daí no outsourcing é o quanto tu vai ter essa liberdade, né? E daí eu acho que o mais difícil é ir conquistando esse espaço, né? Ir fazendo com que aquela empresa vá confiando em ti, no teu trabalho o suficiente para te permitir falar com o usuário. E se isso não acontecer, existem algumas outras ferramentas que dá para testar, né? De acompanhar as trajetórias que o usuário faz, as métricas de uso. São outras ferramentas também que daí não é uma empatia tão assim da escuta, né? Do que ele quer, mas é também ou ver através de outros indicadores o que esse usuário está precisando. Complementando um pouquinho o que a Vitória disse, em termos práticos assim mesmo, então assim, vamos supor que a gente está num cenário super imaduro, assim, onde a gente está recebendo um top-down de que eu preciso que faça isso porque o usuário quer isso, mas uma base de achismo, muitas vezes a gente tem que, para desconstruir, a gente tem que aceitar um ponto. Então, talvez, vamos pegar esse contexto que a pessoa que está te passando essa demanda está te dando e começar a te colocar em prática nas ferramentas. Então, desenha essa persona que o cara está te dizendo que ela desenha essa persona, constrói a jornada dela, tenta colocar esse cenário que a gente entende que é errado dentro de um processo correto para a gente ir desconstruindo a visão dessa pessoa que é meio imatura em termos de design, para ela ganhar confiança no seu trabalho, sabe? Então, assim, justamente mostrando a importância do seu trabalho, nivelando a expectativa do que é a sua entrega, né? Que muitas vezes o designer é enxergado ali como um papel muito operacional, mas a gente sabe aqui que o design tem um papel muito tático dentro da decisão de produto, sabe? Então, justamente ir ganhando esse espaço ali, comendo pelas beiradas mesmo, aplicando o que dá para aplicar e tentando argumentar, saca? E eu acho que isso vai além do outsourcing, né? Isso é uma realidade no geral, assim, que a parte de pesquisa, de entendimento do cliente, que a gente acaba entrando isso aqui dá assunto para outra talk, né? Que é, tipo, a abertura para fazer esse entendimento, para fazer essas pesquisas, né? Como que a gente trabalha isso dentro das empresas, né? E isso é independente, como eu comentei, do outsourcing, né? Mas isso é uma coisa que eu sempre fiz e sempre deu muito certo, que eu tive muita sorte, que nos lugares que eu tive espaço para fazer pesquisa e conversar com o usuário, mas sempre envolver as pessoas do meu time desde o início, no processo do que eu estou construindo. Se eu estou pensando em fazer uma pesquisa, ou se eu estou desenhando uma jornada, eu já envolver o PO e os devs desde o início nisso, sabe? Porque quando tu traz eles para junto contigo e eles constroem junto contigo, eles se sentem parte e dono daquilo também. Então, naturalmente, eles vão defender aquilo também. É diferente de chegar muitas vezes com algo muito pronto e tentar implementar, né? Então, é muito um processo e uma construção em conjunto, assim.
O Afra ali perguntou, né, uma pergunta sobre acessibilidade, que é como desenvolver uma interface que cative desde uma pessoa que faz parte do espectro autista, um usuário daltônico, etc. Pessoas que têm limitações no geral, né? E, Afra, eu vou te dizer o seguinte, a acessibilidade é um tema que está muito quente no mercado hoje, assim, e uma interface que vai cativar todo esse público em termos de acessibilidade é muito, não vou te dizer impossível, mas é um cenário que hoje em dia, assim, é distante, sabe? De uma pessoa autista ou uma pessoa que nem, por exemplo, dentro do espectro autista, existem uma série de situações de neurodivergência ali que nem todos têm o mesmo perfil, então a questão de desenvolver uma interface acessível, eu vou te responder de uma maneira que meio genérica aqui, mas trazendo essa questão da empatia e entender quem é o seu usuário. Então, entender dentro do espectro de acessibilidade ali de quem vai estar utilizando o seu produto, o seu website, e otimizar para essas pessoas, sabe? Claro que a nossa vontade é que seja acessível para tudo e todos, mas existem respostas que estão muito distantes. Então, assim, é um tema muito extenso para a gente aprofundar. Pode ser até um tema para uma próxima talk, para a gente desenvolver, e a gente pode até trazer especialistas, porque a gente, de fato, aqui a gente não trabalha muito nesse cenário de acessibilidade, mas é isso, é sempre a empatia e entendendo quem que é o seu usuário, quem que vai consumir aquela interface. É o melhor caminho para desenvolver uma interface que cativa essas pessoas. Alguém quer complementar? Posso falar um pouquinho? Eu levantei a mão aqui. E quando a gente fala de acessibilidade, o mais importante é a gente entender que a acessibilidade ela não é uma ferramenta do produto, tá? Acessibilidade é respeito. Então, ela é essencial que os produtos tenham um nível de acessibilidade aceitável, o mínimo aceitável, tá? É complicado, como o Edu falou, mas o mais importante eu acho que a pergunta que fala é assim, que ele cative, né? Para cativar um público específico, independente, né, do que ocorre, porque a gente tem três tipos também, às vezes, de situações. A gente tem a necessidade permanente, a gente tem a necessidade temporária e a necessidade situacional, né, quando a gente está falando de acessibilidade. Pode ser que pode ser que seja temporário, pode ser que seja permanente, ou de uma situação específica, por exemplo, para a pessoa utilizar um produto com uma determinada dificuldade ali que ela tenha em relação ao produto. O que eu digo é o seguinte, além de entender muito bem se tem um direcionamento específico a esse produto, tentar adequar sempre ao máximo o produto. Isso é muito difícil porque vai encontrar diversas barreiras, tá? É como se nós tivéssemos uma pirâmide ou um triângulo, desculpa, e em cada ponta tem um fator que vai puxar um pouquinho mais. Isso vai acontecer independente. Mas o mais importante é sempre brigue para que seu produto seja o mais acessível possível, né? A pesquisa vai te mostrar se está cativando ou não. A pesquisa vai te mostrar se tá ativamente funcionando os níveis de acessibilidade aplicado. Então, a conversa com os usuários, quando for fazer uma conversa com o usuário, uma entrevista em profundidade, uma entrevista, né, com o usuário usando o teu produto, tenta pegar também o máximo, né, do leque possível de usuários para entender se está funcionando ou não esses critérios. Isso é muito fundamental para poder chegar num nível que seja ativo, né, de acessibilidade. Mas o mais importante é isso. Se vai perder um pouco se a interface vai perder um pouco do apelo visual, mas vai salientar, mas vai dar acesso, salientar não, mas vai dar acesso ao maior número de pessoas possível, isso é uma meta do produto, isso tem que ficar muito claro, tem que estar muito transparente e olhar para esse objetivo, né? Mas, acima de tudo, cara, sempre briga pelo máximo de acessibilidade possível no produto. É possível, sim, fazer um produto cativante e que atenda a muita coisa, atenda a muitos critérios, tá? Quando eu falo muita coisa, atenda a muitos critérios de acessibilidade. É difícil, mas briga por isso, tá? Em todos os projetos que tu entrar, porque faz muita diferença. É uma questão de respeito mesmo por quem está do outro lado da tela. Passar para a Vi, né? A Vi está com a mão levantada. Sim. Eu gostei muito do que tu falou, Rusco.
Ele não baixa a mão sozinho. Deixa eu baixar minha mão. Como é que faz? Eu acho muito interessante também falar de cativar tanto a pessoa que tem, por algum motivo, alguma necessidade de interface diferente, quanto a que não teria nenhuma limitação nesse sentido. Eu acho que um bom exemplo é que, eu não sei se quem perguntou estava no início da reunião, mas a gente tentou fazer uma audiodescrição da nossa aparência para ficar mais claro e acessível. A gente tem que perceber que isso pode ajudar alguém que tem alguma dificuldade de nos visualizar, né, por algum motivo da pessoa, mas também, de repente, tem alguém que estava nos assistindo que estava de fone de ouvido lavando louça. E essa pessoa também foi contemplada, né? Então, quando a gente fala de acessibilidade, normalmente a gente não está projetando para um público muito específico. Justamente a gente está abrindo mais e mais as opções de como aquela pessoa vai poder usar o nosso produto. Então, alguém que, por algum motivo, não consideraria que não precisaria dessa acessibilidade, pode desfrutar disso também. Então, acho que isso é legal de falar. Eu levantei a mão novamente porque eu lembrei de uma coisa, Vi, que é assim, a gente, como um designer olhando para um produto, a gente se preocupa muito com isso. Mas em um projeto que eu já trabalhei, a gente barrou na aprovação porque o código não estava acessível. Então, por isso que é muito importante também mostrar para o time quais são os critérios, porque se for pegar lá o WCAG, nos critérios de acessibilidade, o código também precisa estar acessível em alguns daqueles critérios, né? Porque tem ferramentas que vão ler aquele código para fazer a tradução daquelas informações para um usuário. Então, isso é muito, muito importante de se ter em mente, tá? Esse link que a Ju mandou aqui, ele dá acesso a essa cartilha do WCAG, que é como se fosse o grande guia, né, de acessibilidade para produtos digitais. Então, assim, é muito importante dentro da tua squad, como um designer que está preocupado com isso, trazer esse assunto, mostrar os critérios, montar apresentações sobre o assunto, porque o código também precisa ser acessível em muitos produtos. Então, todo mundo precisa estar ciente. Isso não é algo que só o designer precisa carregar em um projeto, né? Nem deve, né? Todos precisam olhar da mesma maneira para o produto. Então, é legal ter esse ponto de atenção também, pesquisar legal para poder jogar essa informação para o time, debater e botar os níveis e os critérios de acessibilidade em todo o produto, né? Literalmente em todo, da linha do código até o componente que o usuário vai vir a interagir, né? O Felipe Neves compartilhou ali também que em alguns países, ele trouxe como exemplo os Estados Unidos, a falta de acessibilidade em produtos digitais pode levar a processo judicial. Foi nesse ponto aí, Ju, que a gente teve que rever tudo, porque entrou um processo judicial com o cliente, era um cliente que atuava no Brasil aqui, mas que também já tinha uma atuação internacional. E aí o código teve que se adequar, foi um trabalho imenso, justamente por esse motivo. Foi receber uma notificação judicial. Legal, bem sério isso. A Jéssica mandou uma pergunta. Sim, da equipe, né? Isso, tem dicas A de Jéssica para o cliente. Bom, acho que nessa coisa de equipe aí eu tenho um pouco de experiência, então. Quando tu é uma equipe, assim, é muito importante tu não se resignar a esse espaço, né? Porque você tá sozinho, que você deve aceitar que simplesmente agora eu vou dar conta de tudo sozinho. Tenta usar os recursos humanos que tu tem dentro da tua equipe. Por exemplo, eu tô sozinha na equipe, tenho pouca cultura de design, eu vou trazer uma proposta da gente fazer um debriefing depois que chega uma demanda. Vou conversar com todo mundo ali, pouco a pouco, não precisa parar todo mundo do trabalho, porque eu sei que é difícil, mas chamar algumas pessoas para discutir sobre alguma solução, sobre a proposta, para entender o que elas sentem sobre aquilo, o que elas acreditam que seria uma boa opção, para você começar a chamá-las para colaborarem contigo e aplicar aquele collaborative design, porque dessa forma se integra. Eu sou muito defensora disso, de
sempre tudo que tu for fazer, mesmo que tu tenha que gravar um vídeo e mandar para o pessoal dar uma olhada, faça, não se isole, porque depois vai ser muito difícil você conseguir aprovar a melhor solução que você tenha criado. Porque as pessoas não participaram, elas não sabem de onde isso veio, elas não entendem as tuas motivações, o intuito daquilo, e muitas vezes uma ideia prévia que elas tiveram, porque quando elas viram a demanda, elas já pensaram numa solução, vai sempre barrar o desenho que você fez, mesmo que seja baseado em pesquisa. Então, colabora com essas pessoas para vocês criarem algo juntos, que todo mundo concorde e que se aproxime ao máximo do resultado que você, como designer, vê como ideal e que eles, como negócio, necessitam. Tem que equilibrar muito as necessidades do negócio com o que realmente o design precisa para que ele seja efetivo. Então, não te isola, assim, vai fundo, se joga. Que nem o Rusco falou, aquela parte do se joga é real, tu tem que se jogar, tu tem que tentar conversar. Quando bater numa parede, sei lá, abre um buraco, entendeu? Na parede, nem que seja para chamar, como a Vitória falou, chama para um chá, aquela pessoa que tu nunca consegue conversar, mas que tu precisa dela, para vocês baterem um papo, para nem que seja sobre a demanda, ou se seja alguma besteira, descobre algo em comum para vocês começarem a ter um papo e ela conseguir participar junto contigo da construção daquilo que vocês precisam. É a minha dica, assim. E uma dica que eu dou também, e é uma dica que eu tento utilizar, não vou falar que eu uso, que eu estaria mentindo, que eu sou uma pessoa, eu tenho TDAH, e muitas vezes eu já exercitei esse papel de eu-equipe, assim, era eu mais eu. Então você pode imaginar que não dava muito certo, né? Então, o que eu tentava estabelecer era o Eduardo, designer de interface, era o Eduardo, product designer, era definir papéis e organizar o que eu tinha que fazer dentro desses papéis definidos ali, sabe? Então, assim, não tentar atender tudo de uma vez, criar uma trilha ali e tentar seguir ela, que eu acho que é importante você tentar criar suas divisões individuais. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Foi bem legal, assim, as perguntas, tudo que a gente conversou foi muito enriquecedor e gratificante, assim. Exato. Queria agradecer de novo a presença de todo mundo. Alguns lembretezinhos rápidos, né? A Ângela mandou a pesquisa de satisfação aqui no nosso chat, mas só para reforçar. Quem responder, enfim, vai concorrer a esse kit de cervejas Electric, então, que estão super boas. Já preencheu, que bom. Eu vou deixar aqui também, enfim, se quiserem tirar um print ou olhar. Essas aqui são as nossas redes, né? Então, assim, no YouTube, a gente vai colocar a gravação desse encontro, tá? Então, se vocês olharem, seguirem o YouTube da Elegre, enfim, vocês vão ver essa gravação lá, esse Meet, então, para vocês poderem acessar e compartilhar. E também deixaria nosso LinkedIn, né, para acompanhar futuros eventos, enfim, que a gente vai colocando, o nosso Insta, que a gente posta bastante coisa lá, e também a nossa página de carreiras, né, enfim, né, que a gente sempre reforça aí que a gente tem várias oportunidades, enfim, para todo mundo aí poder somar com a gente. Então, eu só queria deixar esse convite para acessarem especialmente o YouTube, né, para poderem ficar com o link ali da Talk. O time de People precisa fazer um jabazinho, não tem como ficar sem. Enfim, gente, queria agradecer de novo, né? Assim que a gente tiver a gravação pronta, né? Acho que até o final da semana vai estar lá no nosso YouTube, tá bem? Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal, pela presença. Obrigada, pessoal. Até mais, Boa galera. noite. Boa noite. Valeu Até a pela próxima. presença de todo mundo aí. Tchau. Tchau.